Para... Bom, pessoal, boa tarde. Está gravando, né? Conforme eu comentei. O nosso objetivo aqui hoje é repassar o PRO de contratação que foi atualizado e divulgado, né, pela coordenação dia 2 de julho, e desde essa data a gente vem atuando com base nessa revisão do dia 2 de julho, e aquele movimento de capacitação, né, de atualização contínua aí que a equipe sempre vem fazendo quando tem alguma atualização na documentação. Eu vou projetar a minha tela, chegando aí para vocês, se vocês puderem confirmar. Chegou? Sim. A tela sim. Então, né, o e-mail que foi divulgado aí no dia 2 de julho, e aí nós temos a revisão 6 aí do PRO. Para não virar uma leitura e se tornar muito cansativo, alguns pontos eu acho que a gente pode passar, né, apenas falar o tópico e não precisamos ficar lendo por completo. Dentro de todas as referências, né, e documentos que nós temos para seguir o nosso PRO, sempre destacar aí a norma de delegação de autoridade, que traz as delimitações e algumas aprovações, e a própria norma de suprimentos, né, lembrando sempre de consultá-las aí no local que elas estão publicadas e não salvar na máquina, porque se sofrer alguma alteração, a gente está consultando o documento oficial. A gente tem aqui uma série de definições e eu vou querer chamar a atenção para algumas específicas, né, que se tornaram até novidade. Nós passamos a ter o contrato multiparte, que é aquele contrato que ele está em mais de uma coligada, né, da aliança. Então, ou seja, figura-se em um único documento assinado mais de uma parte contratante. Funcionário terceiro dentro da aliança é um item de preenchimento no contrato, e é quando há prestadores de serviços contratados que exerçam atividades dentro das dependências da aliança. Número de posições é a quantidade de posições de profissionais alocadas na execução dos trabalhos dentro da área da aliança, e o PEX é uma empresa de caráter individual, cuja atividade é o prestador foco da contratação. Então, o PEX seria preposto executor. Lembrando que esses três campos estão ali no conjunto de campos complementares, e eles são base de informações para alguns relatórios utilizados por outras áreas, tá bom? E terceiro fixo é um profissional que ele atua na prestação de serviço, cuja atividade ou processo ele tem uma execução contínua, e eles participam do processo de forma constante. Eles atuam diariamente na empresa, de forma presencial ou remota. Ele se aplica nesse PRO à área de suprimentos. Recebimento de requisição é onde a gente realiza adicionalmente, né, a análise da requisição e, se for necessário, adequações. E a área requisitante ela será acionada para realizar essas adequações. Chegando na etapa do cronograma de contratação, nós temos o envio ao mercado. Dentro dela, a gente tem a seleção de fornecedores e a formulação de convite. Na seleção de fornecedores, nós vamos avaliar os fornecedores indicados pela área requisitante, vamos observar restrição de algum fornecedor de acordo com a lista de fornecedores impedidos, que é sempre divulgada pela coordenação de suprimentos. Então, por desconhecimento, talvez, do requisitante, caso tenha algum fornecedor impedido, nós vamos consultar a lista divulgada pela coordenação e não devemos chamar essa empresa. O fornecedor indicado, ou os fornecedores indicados pela área de suprimentos, a gente vai sempre compartilhar com a área requisitante para saber se tem alguma restrição. Caso haja alguma restrição por parte da área técnica, a gente vai levar a conhecimento da coordenação de suprimentos, que vai emitir um parecer sobre a inclusão ou não, né, desse potencial proponente. Se porventura um analista não tiver nenhum conhecimento de algum proponente a indicar, vamos agir da mesma maneira, submeter ao coordenador de suprimentos, e ele vai emitir um parecer sobre o segmento ou não, de incluir ou não novos proponentes, novos fornecedores, e enviar esse processo ao mercado.
Na formulação do convite, o PRO, ele traz algumas informações mínimas necessárias que tem que constar para a gente enviar o convite. Objeto, e aqui está no quadro segregado entre contrato e ordem de compra, né, que seria o objeto, prazo de vigência, as condições gerais de entrega de proposta, prazo, esclarecimento, envio de proposta, local de entrega, visita técnica quando aplicável, validade de proposta, e para contratação no mercado externo, ter a cláusula. E os anexos ao convite, né, a carta de aceitação aos termos do convite, minuta contratual previamente preenchida, política de saúde e segurança, código de conduta, política anticorrupção, para aqueles contratos definidos como alto risco, né, com envolvimento com órgão ou poder público, política de relacionamento com o poder público, identificação de agentes públicos e a declaração de certificação anticorrupção. A documentação técnica, seja memorial, especificação técnica, desenho, quadro de preços, formulário de saúde e segurança, formulário de análise ambiental quando aplicável, condução de veículos quando aplicável, norma de viagens quando aplicado, quando tiver ali a previsão de despesas reembolsáveis, e o questionário de avaliação do fornecedor, contratação LGPD, também quando aplicável. E o convite ele vai ser feito via ferramenta disponibilizada. A data limite para visita técnica, né, quando solicitado na requisição, será definido pela área requisitante para execução. O agendamento ele vai ser feito pela área de suprimentos e a evidência da visita técnica ela constará na pasta do histórico do processo de contratação. Tá, pessoal? Então, lembra, dá um trabalhinho aí adicional, mas lembra de ter a ata de visita técnica e pedir para quem conduziu a visita em campo criar essa ata e colher as assinaturas. Então, temos aí a fase de recebimento de dúvida, o envio de dúvidas à área requisitante, respostas de dúvidas e o envio das respostas de dúvidas ao mercado, né? Lembrando sempre, né, as boas práticas de consolidar aí todas as dúvidas e repassar a todos os proponentes, exceto quando a dúvida trouxer alguma fragilidade que vai expor o nome do proponente, tá? Então, tirando esse caso, divulgar as dúvidas para todo para manter a isonomia. A entrega da proposta. Caso o mercado solicite a postergação de prazo de entrega de proposta, a área requisitante será consultada para acatar ou não a solicitação. Sendo acatada, nova data será divulgada a todos os proponentes. Mesmo que o proponente já tenha entregue a sua proposta, não se esqueça de passar essa informação a ele, porque a gente está sendo, né, transparente caso ele queira revisitar sua proposta ou alterar alguma coisa. Envio de propostas para avaliação técnica. A ação de disponibilizar a área requisitante propostas técnicas recebidas para análise. Identificada a existência de informações comerciais na proposta técnica, antes de disponibilizar a avaliação, estas serão excluídas do documento a ser avaliado. Caso existam informações técnicas na proposta comercial, estas também devem ser avaliadas, sempre suprimindo as informações comerciais. Todas as contratações de itens tecnológicos devem ser avaliadas tecnicamente pela coordenação de TI e infraestrutura da aliança. Então, pessoal, não esqueçam de olhar a proposta comercial. Eu recebi esses dias uma proposta comercial que o fornecedor trazia exclusão de itens na proposta comercial. Ele falava que o requisitante tinha que escolher alguns itens da proposta para não realizar. E o requisitante já tinha aprovado tecnicamente a proposta. Eu abri um segundo fórum falando, realmente você está aprovando? Você viu isso? E aí uma proposta que antes estava aprovada tecnicamente virou um pedido de correção. Tá? Então, não se esqueçam de tirar valores ali da comercial e submeter e chamar a atenção do requisitante para ele aprovar. Avaliação técnica prévia. É uma fase destinada à análise prévia das propostas e emissão de parecer preliminar e objetivo. Então, nada, né, do requisitante está colocando aprovado como ressalva. E a revisão da proposta técnica pelo fornecedor. Fase destinada para adequação de proposta técnica conforme parecer técnico preliminar.
é a ação de mediar a comunicação entre o mercado e a área requisitante, quanto às adequações da proposta técnica e do analista de suprimentos. E, por último, a avaliação final. É a fase destinada final das propostas técnicas pela requisitante e emissão de parecer técnico conclusivo e objetivo. Em caso de reprovação, a justificativa emitida no parecer técnico final será enviada ao ou aos proponentes reprovados. Em caso de reprovação total dos proponentes, a requisição de compra será cancelada. Então, é muito importante o fornecedor saber o motivo pelo qual ele está sendo reprovado, né? Lembrando que, se tem avaliação técnica, ele tomou conhecimento em cima do que ele seria avaliado. Equalização está destinada à fase de análise de proposta comercial, visando a obtenção de propostas devidamente configuradas. O analista conduzirá a equalização comercial com base nas propostas provadas tecnicamente. Todo o processo de equalização deve ter a formalização através das ferramentas disponibilizadas pela aliança. Então, né, identificou imposto. Opa, perdão, Adriano está com a mãozinha levantada. Adriano. Eu não queria te incomodar, não. Aqui, sobre a avaliação técnica lá, volta lá, só um minutinho. Claro. Avaliação técnica final. Se a área desclassificar tecnicamente um fornecedor, ela não tem que ter aprovação do gerente, não? Não tinha que estar aí, não? Tem. Não tá, não é no PRO que vai falar o quem aprova, tá? Mas sim, caso haja a reprovação de uma proposta técnica, o requisitante tem que submeter, né, ao nível hierárquico superior uma validação à reprovação, justamente para poder tentar evitar algum tipo de privilégio ou benefício ao fornecedor, exatamente, né? Então, seja eu reprovo a proposta do fornecedor B para poder privilegiar o fornecedor A, tá? Esse assunto ele está tratado, ele só não foi tratado aqui no PRO, tá, Adriano? É por isso que eu não dei ênfase, porque como a gente está repassando aqui o PRO, tá bom? Mas beleza, só para muito bem observado. Essa informação, Adriano, ela fica lá na norma de delegação. Isso, obrigado, tá, Sabrina? Tranquilo. Por isso que a gente, né, até frisou lá atrás no passado, né, lembra nas referências, né, a norma de delegação e de suprimentos, né, é o travesseiro da direita e da esquerda, né, Sabrina? As duas cabeceiras aí do PRO. Exatamente. Passei demais aqui, ó, não passei não. Negociação. A fase destinada à busca de reduções comerciais. O analista conduzirá a negociação comercial com base nas propostas aprovadas tecnicamente e devidamente equalizadas. Então, pessoal, evitar também, né, assim, sempre segregar. Primeiro se equaliza e depois negocia. Mesmo que você tenha ali, às vezes, uma proposta que está devidamente equalizada, não tente adiantar o processo. Equaliza as outras, deixa aquela ali guardadinha, quietinha, e no momento que você for negociar, você negocia com todo mundo junto. Nos processos concorrenciais, as estratégias e quantidade de rodadas de negociações devem ser realizadas visando a equidade de oportunidade a todos os proponentes. As negociações devem ser formalizadas através da ferramenta disponibilizada pela aliança. Para contratos superior a 12 meses, avaliar a inclusão ou negociação de fórmula paramétrica de reajuste junto ao proponente. O analista poderá desconsiderar a continuidade do processo de contratações na fase de negociação comercial, a ou às empresas que apresentarem propostas igual ou superior a 20% da proposta comercial, da menor proposta comercial equalizada. Ao final da fase de negociação, caso o proponente a ser indicado como vencedor da contratação
não tenha disponibilizado a estruturação detalhada de custos, o analista de suprimentos levará a conhecimento da área requisitante essa informação, assim como a impossibilidade da avaliação dos riscos comerciais do futuro relacionamento com este proponente, informando adicionalmente a exposição a futuro pleito. Caso a área requisitante aceite o risco, o proponente será indicado como fornecedor. Eu acho que isso aqui já é algo que já está no sangue aí de todo mundo e já é usualmente amplamente praticado. Empate. Etapa destinada à definição de um vencedor em caso de empate ao final da contratação. Em processo sem matriz de avaliação técnica comercial. Caso a diferença entre a primeira e a segunda colocada for de até 1%, será considerado empate. O analista de suprimentos informará a área requisitante dos valores e o nome dos proponentes para que escolha o indicado como vencedor. Isso aqui a gente teve uma evolução e tanta desde o início, né, Kátia? Ficou bem mais objetiva aí agora a redação. Parabéns, Sabrina. Processos com matriz de avaliação técnica comercial. Caso o resultado da matriz de avaliação seja empate, o analista de suprimentos informará a área requisitante as pontuações, valores e o nome das proponentes para a escolha do indicado como vencedor. Reavaliação orçamentária. Etapa destinada para nova aprovação das alçadas competentes, em caso que o resultado da negociação seja superior ao valor da requisição de compras. Em contratação de objeto firme, o valor final total negociado superior ao alçado deve ser submetido à aprovação da alçada competente, da área requisitante, para continuidade ou não do processo de contratação. Quando for uma contratação sob demanda, cada valor unitário negociado superior ao orçado deve ser submetido à aprovação da alçada competente da área requisitante para a continuidade ou não do processo de contratação. Então, em um você aprova o total, no outro você tem que ter aprovação a cada valor unitário. Homologação é a fase destinada às aprovações finais da contratação, conforme limite, olha quem, da norma de delegação de autoridades e norma de suprimentos. A homologação traz informações e histórico detalhado do processo de contratação, com o objetivo de levar didaticamente todas as características e acontecimentos gerados na vida daquele processo, para análise e julgamento das alçadas competentes. Esta fase tem como premissas estarem superadas todas as fases do processo de contratação listada nesse procedimento. A gente não pode ir para uma homologação com absolutamente nenhuma etapa ainda a ser cumprida, nenhuma etapa a ser superada. Não pode ter ali ainda, gente, aguardando o retorno de revisão comercial, não pode estar aguardando revisão de minuta, não pode estar aguardando finalização de cadastro, então tem que ter superado tudo. O processo tem que estar apto para ser finalizado. O proponente a ser indicado estar devidamente cadastrado no banco de dados da aliança e minuta contratual consolidada entre a aliança e o proponente a ser indicado. Adicionalmente, na homologação, serão informadas características vinculadas à terceirização, que foram aqueles 4 pontos que eu fiz questão de ler lá na definição, né? Foi um movimento relativamente novo, né, dentro da área, e são informações utilizadas por outras pessoas, por outras áreas. Se é uma contratação PEX de um preposto executor, se tem funcionário dentro da área da aliança, número de posições e se é terceiro fixo ou não. Nos processos de importação, o analista explicitará na homologação a taxa de câmbio do dia utilizada para o fechamento dos valores apresentados, moeda negociada, e o valor estimado em reais, considerando o câmbio do dia da homologação, e os impostos a serem pagos pela aliança no Brasil. A próxima etapa é o envio dos contratos para assinatura, ou a ordem de compra. É a fase destinada à emissão do envio da documentação para a formalização da contratação, podendo ser através de contrato, termo aditivo ou ordem de compra, considerando as peculiaridades abaixo. Contrato e termo aditivo. Antes do envio para assinatura, a documentação contratual, contrato e respectivo anexo devem ser preenchidas
consolidadas em uma única estrutura. Somente inserir assinante por parte do fornecedor que sejam procuradores ou representantes legais da empresa. Então, os representantes legais da empresa, facilmente identificados lá no cartão do CNPJ, né, no site da Receita. Caso não estejam lá, ou quem se for indicado não esteja lá, solicitem a procuração e salva na pasta do processo. Somente inserir assinantes por parte da aliança que constem na procuração funcional vigente. E aí está claro aqui o caminho de cada procuração, né? E se atentar que agora a gente faz contratações multiparte para várias coligadas, que os procuradores podem mudar e os limites de aprovações, eles também mudam de acordo com as procurações. Os limites não são os mesmos entre todas as procurações. A formalização de contratação nova ou aditiva, exceto quando o instrumento de formalização for ordem de compra padrão, terão o respectivo documento avaliado e acatado pela área jurídica da aliança. Ordem de compra. Enviar ao fornecedor via ferramenta disponibilizadas pela aliança a ordem de compra, conforme definição da cartilha de orientação jurídica. O documento Condições Gerais de Compra, constante na pasta, tal, com cópia para requisitante e para o responsável pelo diligenciamento e entrega de materiais, caso exista. Contrato totalmente assinado é a fase de conclusão da etapa anterior. O analista encaminhará a documentação assinada à área requisitante ao CEDIC. A remissão do contrato ou a ordem de compra no RP é a última fase do processo de contratação, destinada para a inserção das condições contratadas no RP da aliança. Contratações guarda-chuva devem ter seus respectivos contratos cadastrados no sistema, considerando o valor destacado e aprovado no relatório de homologação. Comunicação ao mercado de reprovação técnica. Após concluída a etapa de avaliação técnica, e mediante reprovação da área requisitante, o analista enviará aos proponentes reprovados a mensagem abaixo. Prezados, fazendo referência à requisição de número tal de objeto tal, informamos que a sua proposta técnica foi reprovada, sob a seguinte justificativa. Transcreva a justificativa utilizada pela área requisitante. Então, não se esqueçam de repassar o motivo da reprovação. Comunicação ao mercado sobre o final do processo de contratação. Após concluídas as etapas de contratação, em sendo na modalidade concorrencial, o analista enviará aos proponentes perdedores que tenham chegado ao final do processo a mensagem abaixo. Prezados, fazendo referência à requisição número tal, de objeto tal, informo que chegamos ao final do processo de contratação e desta vez a sua empresa não será contratada. A aliança agradece sua participação e todo o relacionamento ao longo deste período e esperamos poder contar com a sua empresa em futuros processos de contratação, atenciosamente. Comunicação ao mercado sobre cancelamento de processo. Após definido pela área requisitante o cancelamento da requisição de compras, o analista enviará aos proponentes participantes a mensagem abaixo. Prezados, fazendo referência à requisição de número tal, objeto tal, informo que a mesma está cancelada. A aliança agradece a sua participação e todo o relacionamento ao longo deste período e esperamos poder contar com a sua empresa em futuros processos de contratação. Acabando, tá, pessoal? Reajustes contratuais. Em contratos que possuam a cláusula de reajuste, o analista de suprimentos, mediante a solicitação da área requisitante, atualizará os preços unitários e respectivos saldos, conforme a respectiva cláusula ou fórmula de reajuste, informando o cálculo ao requisitante adequando o contrato no RP. Não são necessárias as validações do fornecedor, novas homologações ou TAC. As planilhas e modelos para cálculos de reajuste estão disponíveis na rede. Todas as alterações realizadas no contrato no RP serão registradas na aba Observações. A fonte de consulta para os índices a serem utilizados nos cálculos estão disponíveis também na rede da aliança, né, e o caminho está escrito. E um ponto de atenção, na hora de estar preenchendo o item a cláusula, né, o item dentro do quadro resumo de reajuste, é se atentar ao preenchimento. Façam sempre o exercício, ao terminar de preencher, leiam a cláusula como se você estivesse fazendo o reajuste. Veja se você conseguiria executar aquele reajuste com
a cláusula da maneira que você escreveu. Lembrando sempre de tentar colocar a referência que vai ser no aniversário do contrato, mas considerando o índice do mês anterior, né? Então, e que ficou muito bem estruturado, que vai ser no mês do aniversário do contrato, a contar a partir do dia 21, que é quando se inicia o próximo ciclo de medição da aliança. Então, passa-se a ter reajustes ali com o mês fechado, né? Então, fica muito mais fácil pensando em quem vai fazer o reajuste lá no futuro. Pleitos. Pleitos serão tratados seguindo o passo abaixo. O recebimento do pleito, ida ao fornecedor para entendimento e detalhamento do pleito, a consulta ao gestor do contrato sobre veracidade e pertinência técnica das informações coletadas junto ao fornecedor, a avaliação comercial dos itens apontados pertinentes e emissão de parecer. Regularização, requisições de regularização. Processos de regularização serão homologados sem nenhuma tratativa de contratação em função da natureza e responsabilidade e riscos assumidos pela área requisitante. Após recebida a requisição de regularização, o analista inserirá na homologação o seguinte texto: todo relacionamento comercial, financeiro, jurídico, administrativo, etc., realizado durante a fase de contratação foi realizado pela área requisitante desta regularização. Por tratar-se de regularização, a área de suprimento somente incluirá a demanda aprovada pelos 2 diretores na requisição de compras no sistema ERP. Destacamos que a área de suprimentos desconhece as bases e negociações comerciais, administrativas e quaisquer outras negociadas diretamente entre a área requisitante e o fornecedor. A área de suprimentos desconhece também se as delimitações das normas listadas abaixo foram ou não consideradas no relacionamento entre a área requisitante e o fornecedor, e segue a relação das normas. Arquivamento e rastreabilidade, todos os documentos e fatos relevantes do processo mencionados no PRO ficarão arquivados na pasta do processo. E, chegando ao final, as disposições gerais. Casos não previstos neste procedimento serão analisados e autorizados ou não pela alçada competente da homologação do processo. Contratações simplificadas concorrenciais dispensam a aprovação do coordenador de suprimentos para continuidade com menos de 3 propostas válidas. Contratos de arrendamento superior a 12 meses, locação de veículos, máquinas, equipamentos com ou sem operador, edifício comercial, sala, terreno, etc., devem também ser encaminhados ao núcleo de controladoria e tributário da aliança. O analista de suprimentos somente cancelará uma requisição de compras em andamento mediante formalização e ciência da respectiva alçada da área requisitante. Então, não é cancelar um processo avisando quem abriu a requisição, é avisando a alçada competente de quem aprovou a requisição. Somente serão utilizadas ferramentas corporativas para as tratativas indicadas neste procedimento. Para contratações que envolvam tratamento de dados pessoais, é necessário uma análise e parecer do jurídico da aliança, do questionário de avaliação do fornecedor, constante no PRO 010, avaliação de proteção de dados pessoais em terceiros, para continuidade. Todas as comunicações ou interações entre a área de suprimentos, área requisitante e o mercado são realizadas e seus teores registrados através de ferramenta disponibilizada pela aliança. E, por último, o anexo aqui seria o fluxograma do processo de contratação. Um pouquinho grande, tá? Mas eu acho que individualmente cada um pode, avaliar, ele está separado o que é requisitante, que é a avaliação da requisição, e o que é a compra, e o que é o mercado, e o setor de cadastro, tá? Então, acho que o fluxograma, ele vai somente deixar de forma visual
tudo aquilo que está escrito no PRO. O nosso objetivo foi repassar essa última revisão que foi divulgada e já vem sendo praticada, né, desde o início do mês de julho. E aí a gente cumpre aí, né, o nosso rito aí de estar sempre nos atualizando e conversando aí dos nossos documentos normativos, pessoal. Se alguém quiser complementar alguma coisa, caso contrário, eu vou encerrar aqui a gravação. Posso parar aqui, Cátia? Adriano, Sabrina, Fabrício, Elba, Mayara. Por favor. Tranquilo.